E aí galera, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula antes das férias. Então eu quero só concluir esse módulo esse capítulo sobre população mundial e sugerir para vocês alguns exercícios para vocês praticarem durante as férias, tá bom? Eu quero tranquilizá-los de que nós teremos momentos presenciais para revisar os conteúdos, para poder tirar dúvidas, tá bom? O nosso objetivo foi justamente dar continuidade ao conteúdo para que vocês tivessem como produzir intelectualmente durante as férias e minimizar o prejuízo que seria causado por esse nosso afastamento necessário nesse momento. É necessário, quero reforçar isso. É importante manter o isolamento social, manter a quarentena, mas a gente fez todo o esforço possível para que vocês tivessem conteúdo, tivessem exercícios, produzissem em cada uma das disciplinas que vocês têm aí ao longo do segundo ano do ensino médio, tá bom? Então eu só quero fechar esse conteúdo de população falando um pouquinho sobre fluxos migratórios, tá? Quando nós analisamos o crescimento populacional, é preciso considerar o que nós chamamos em demografia de saldo migratório. O saldo migratório é a diferença que existe entre a quantidade de estrangeiros que chega num determinado país e a quantidade de nativos que saem daquele país e vão para outro país, certo? Então o que é o saldo migratório? A gente chama de saldo migratório ou migração líquida. Significa a quantidade de imigrantes. Quem é o imigrante? É o estrangeiro que chega no país, menos os emigrantes. Então, italianos, alemães, portugueses, espanhóis que chegam no Brasil e brasileiros que saem do Brasil, vão tentar a vida no exterior para qualquer país. A cada momento da história, esse saldo ele funciona de forma diferente. Quando você olha para a história da nossa evolução em termos de população, o Brasil é um país que vai ter um forte fluxo migratório de estrangeiros para cá por volta da segunda metade do século XIX. Então, um grande número de imigrantes. A gente tem um número expressivo de italianos. O maior número são os portugueses. Portugueses por conta da metrópole Portugal ter o controle sobre a colônia. Tá? Mesmo a gente está falando já do século XIX, que é Brasil independente, mas sempre como Portugal enviou nativos portugueses para o Brasil desde o início da colonização, já no final do século XVI, então, numericamente, os portugueses sempre foram o grupo estrangeiro maior no Brasil, certo? Agora, o segundo grupo seriam os italianos. Então, italianos, espanhóis, então, são japoneses, alemães, a gente tem grupos importantes que vieram para cá. Então, durante um período da nossa história, o Brasil teve um crescimento, nosso foco não é Brasil aqui, é só discutir fluxo migratório, eu quero usar o Brasil como um exemplo, tá bom? De como funciona o saldo migratório. Agora, o que importa para a gente é discutir o que leva uma população a migrar, certo? A sair do seu país e ir para outro. Então são vários os fatores e é sempre importante destacar que a análise de fluxo migratório merece uma atenção maior sobre as condições do país de origem do que as condições do país de destino. Vamos pensar hoje, pessoal, num nativo do continente africano, vamos pensar num nativo, por exemplo, de um país como a Etiópia, certo? Um país pobre lá do chifre da África, da porção leste do continente africano, que se aventure numa tentativa de chegar ao norte da África e cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa e tentar a vida na Europa, tá bom? Vamos só considerar essa possibilidade. Aí você vai dizer, o porquê que esse cidadão, esse indivíduo está migrando? E naturalmente não é o único, são várias pessoas ao mesmo tempo que o fazem. Eles o fazem não porque a Europa é promissora, necessariamente, mas porque a condição da Etiópia é péssima. A condição financeira, a condição de emprego, a condição das disputas étnicas, dos conflitos étnicos, a situação de guerra civil. Então, tem vários fatores no seu local de origem que o levam a migrar. Em muitos casos, os nativos, se vivessem uma condição satisfatória no seu país de origem, não migrariam, não sairiam do seu país e iriam para outro país. Tá bom? Então, eu quero destacar que o fluxo migratório ele é uma coisa que ao longo da história da humanidade sempre aconteceu.
por vários motivos. A gente tem vários relatos históricos no continente africano, no Oriente Médio, a própria Europa. A Europa é o lugar que mais forneceu população para outros continentes. Então todo o continente americano, desde a América do Norte, a América Central e a América do Sul, uma quantidade muito expressiva de europeus, muitos europeus na Ásia, na Índia, na Indonésia. Então a Europa sempre foi o continente de maior emigração, de saída de pessoas, motivadas por vários fatores, guerras, situações de conflito local, tudo isso acaba motivando. Então, na análise do crescimento populacional, a gente precisa considerar o saldo migratório. Isso acaba nos proporcionando uma espécie de uma equação, certo? Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo mais migração líquida, certo? Vamos lembrar o que é crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Crescimento natural é igual a taxa de natalidade mais a taxa de mortalidade, ok? Então vamos lá, crescimento vegetativo é taxa de natalidade mais taxa de mortalidade. Quando eu considero saldo migratório ou migração líquida é igual a imigrantes, imigração, menos emigração, ok? Então você vai ter dois numerozinhos, a gente considera por percentual geralmente da população. Então, aquela população teve mais gente que saiu ou que entrou, esse é o saldo migratório ou migração líquida. Para eu considerar o quanto cresceu a população de um país, eu considero esse valor da migração líquida mais o quanto a população nativa cresceu naturalmente, certo? O quanto foi o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, ok? Então, a gente está considerando, quando a gente olha para dados populacionais mundiais, a população tem 7 bilhões de habitantes no mundo. O saldo migratório não conta porque se o cara morava na Índia e foi para a Inglaterra, ele continua contabilizando como um cidadão, uma pessoa na população mundial. Agora, quando eu olho para a população da Índia, esses indivíduos que saíram da Índia e foram para a Inglaterra, eles deixam de computar no total da população da Índia e passam a computar no total da população inglesa. Tudo bem com esse raciocínio para vocês, gente? Ok? Então, ao longo de todo esse capítulo, a gente discutiu o perfil demográfico. Então, como se comporta a natalidade, mortalidade, fecundidade, discutimos os fatores que levaram a essa mudança, que interferiram na variação do perfil demográfico. Eu cheguei a questioná-los e dei até uma devolutiva para vocês na sala virtual do Classroom. Por que motivos a gente utiliza dados demográficos? E muitos de vocês aí, os que fizeram a atividade, destacaram corretamente a questão da importância do dado demográfico para saber, para ter um retrato da situação de um país. É um retrato fiel da situação de um país. Então, se está morrendo muita criança antes de 1 ano de idade, se os idosos não chegam a uma idade avançada, então, se tem qual é a distribuição da população por faixa de renda, isso permite um diagnóstico, um panorama geral de uma população e ajuda o poder público a tomar decisões, ajuda o poder público a fazer um planejamento de políticas públicas. Então, pela taxa de natalidade, o poder público pode definir, bom, eu preciso ampliar a vaga em creche. Por quê? Nós tivemos uma natalidade maior do que no ano passado. A demanda por creche vai aumentar, a necessidade de creche vai aumentar. A necessidade de creche aumentando, naturalmente eu preciso aumentar a vaga nas escolas dos ciclos posteriores. Educação infantil, a partir da pré-escola, depois as primeiras séries do ensino fundamental 1 e assim sucessivamente. Então, o comportamento demográfico interfere diretamente em como o gestor público vai implementar as suas políticas públicas. Então, considerem, por exemplo, fazer uma escola, fazer uma creche do idoso. Por exemplo, eu estou dando esse exemplo. O que é uma creche do idoso, pessoal? Antigamente, isso era inimaginável. Numa cidade, você fazer uma creche, entendam, uma creche, um local de cuidado de crianças, naturalmente, voltada para idosos. Por quê? Porque hoje os municípios se deparam com uma situação, não só os municípios, mas os estados, se deparam com uma situação que é o seguinte: muitos idosos com uma idade avançada, com mobilidade reduzida, com problemas de surdez, com problemas de visão, com lesões, por exemplo, com paralisação de parte do corpo, que não tem ninguém que possa cuidar deles. Não tem um familiar, não tem um filho. E
precisam de cuidados. Então, ou muitas vezes, idosos nessas condições que moram com os filhos, mas os filhos trabalham, ficam fora o dia todo. E como que vai cuidar? Vai abandonar a sua vida, a necessidade econômica do trabalho para cuidar do idoso? Então as prefeituras estão disponibilizando hoje um serviço muitas vezes gratuito para a população de baixa renda, de uma creche do idoso, onde você sai de manhã, pega o seu familiar, o seu pai, sua mãe, seu avó, que mora com você, leva até lá, ele passa o dia lá com atividade, alimentação, com cuidado e volta à noite para casa para dormir. Se a gente para pensar, essa situação... Olha a máquina de lavar, gente, está rodando. Essa situação, há 30, 40 anos atrás, se eu sugerisse isso para um governante, ele fala, você está maluco, isso aí não faz sentido. Como mudou o perfil demográfico, como agora nós temos muito mais idosos, essa situação passou a ser uma necessidade. Tudo bem? Então está claro o raciocínio para vocês? Eu queria só evidenciar isso, porque... para vocês terem clareza de como funciona a análise dos dados demográficos, dos dados populacionais, para a gente pensar na gestão do estado, do município ou até mesmo do Brasil como um todo, tá bom? Então, essa questão da imigração é só para vocês entenderem que grupos de imigrantes sempre vão ter nos países, certo? Geralmente países desenvolvidos hoje são polos de atração, certo, de imigrantes, e países subdesenvolvidos são polos de repulsão. São países, são lugares, por conta da sua condição socioeconômica, que estimulam a sair. Não estimulam, mas não são atrativos para a permanência, impõem dificuldades e muita gente opta por migrar. E isso é uma tendência mundial. A gente tem uma situação hoje que a gente pode chamar mundialmente de crise internacional de imigração, certo? Vocês devem ter acompanhado a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de fazer um muro para separar o México na fronteira do México com os Estados Unidos para conter imigração. A questão das embarcações que se lançam no Mediterrâneo, muitas vezes na madrugada, para tentar chegar no sul da Itália, na Grécia, na Croácia, nos países dos Balcãs, como uma rota de imigração. Eles entram pela Grécia e vão peregrinando até a Alemanha, que a Alemanha é o país mais rico da Europa e acaba sendo o maior polo de atração de imigrantes. Então a gente está evidenciando aqui uma situação que acontece no mundo todo, que gera problemas sérios, certo? Problemas sérios, principalmente o problema da xenofobia, tá bom? Então a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. E a gente tem vários relatos, situações que ganharam repercussão internacional de manifestações de ódio aos estrangeiros, justamente porque em alguns lugares essa população que acaba colocando para fora esse ódio acha que o estrangeiro está tomando seu emprego, está criando uma situação de dificuldade econômica para o seu país. Isso acaba deixando de lado a condição humanitária de entender a situação do outro e partir para uma agressão, muitas vezes, o que é péssimo, o que é muito triste na história nesse momento da humanidade. Tá bom? Gente, por enquanto é isso. Eu quero agradecer vocês por toda a paciência durante esse período. Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês das férias. Boas férias para vocês. E, se Deus quiser, nos vemos em junho. Tá legal? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, se cuidem, fiquem em casa. E vamos torcer para que isso tudo passe e nós voltemos a se encontrar e ter o nosso momento presencial, a nossa aula, conversar, rir junto, tá bom? Abraço para vocês, tudo de bom.